Bang Good, Bang Good, Bang Good, Bang Good. O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Reviews. E hoje o que é que temos aqui? A Bang Good, Bang Good, exatamente, Bang Good, um bang que é good, ok, Bang Good. Temos aqui a Angwatt F1 New. Isto é o novo modelo, a nova versão da F1. E trago-vos aqui neste belo canal hoje a review desta máquina. E o que é a Bang Good? A Bang Good é um armazém basicamente online. Porquê? Porque tem tudo, desde tecnologias, desde estes equipamentos, desde bicicletas elétricas, o que vocês quiserem. Por isso, quer dizer o quê? Que eu tenho mega link de desconto para a Bang Good, que vos vou deixar ficar na descrição. A Bang Good podia-me ter enviado uma máquina de lavar a louça, ou então um cesto cheio de dildos, mas não. Optou por me enviar esta Angwatt F1 New, o modelo novo desta mesma trotinete. E o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o melhor que conseguimos, que é zero. Vamos mostrar as especificações desta bela máquina e a ver se eu não caio, não é? Porque eu ainda estou na fisioterapia do tombo que dei, que por acaso não foi com a Angwatt, foi com outra, mas que acabei por cair. Nesta máquina estamos a falar de um quadro em liga de alumínio, com motor na roda traseira, com 1000 watts de pico. Quanto ao torque, de nada foi medido, nem nada foi assinalado em nenhuma parte no site, mas com a experiência que eu tenho, deduzo eu que isto anda por volta dos 32, 33 Nm. E porquê? Porque eu digo, quem manda aqui sou eu. Bateria e tempo de carregamento desta bela máquina. Bateria de lítio, como não podia deixar de ser, de 48 volts, 18.2 amperes hora. O carregador de 54.6, 2.0 hora. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ela carrega entre 7 a 8 horas para a carga total. Se é o tempo ideal, é sempre tempo que dá para vocês irem beber uns copos com os amigos enquanto ela fica a carregar. E tal, e coisa. E quantos quilómetros é que ela faz? Entre 50 a 70. Logicamente que tem a ver com a ajuda que vocês lhe dão. Quanto mais ajuda ela tiver, quanto mais rápido ela andar, menos quilómetros fará. Suporta 120 kg e eu já vi, porque já andei nela, não é? Obviamente já andei nela, já vi que ela tem aqui um curso de suspensão, olha lá. Tem um curso de suspensão muito porreiro. Quanto é que ela pesa? 27 kg. É peso mediano. Já peguei em algumas bem mais pesadas, 27 kg. E diz a marca que ela vence inclinações de 25 graus. O que é que nós vamos fazer? Vamos testar, porque eu não acredito na marca, por isso vamos ver o que é que isto é capaz. Vamos para o teste de inclinação. Não é que eu esteja muito confortável, isto porquê? Porque vamos fazer uma subida com 45 graus de inclinação, que nada tem a ver com o que a marca recomenda. Tem chovido, está tudo cheio de lama, está tudo molhado, não estou propriamente muito confortável, tenho capacete, mas não tenho mais nenhum tipo de proteções. Por isso, vamos tentar não cair e vamos ver se isto sobe ou não. Estou com a potência máxima desta trote e vamos ver se isto vai lá. Eu não queria travar, mas estou com medo de cair. Opa, quase. Olha lá. Uou. Ela tem uma força do caralho, meu. Ainda tem, só que eu ali confesso que me cortei um bocadinho porque tinha medo de cair. Estava com medo de cair. Dentro do tema de amortecedores e pneus, o que é que eu vos posso dizer sobre isto? Nada. Venho já. Estava a brincar, vocês não chorem.
À frente temos suspensão hidráulica mais mola e atrás só temos o auxílio de uma mola na suspensão traseira. E estes pneus mistos são de 10 polegadas e são tubeless. Como é que a gente vai testar estes pneus com piso misto e esta suspensão? Chegou a hora do off-road. E o que é que vamos fazer? Vamos para a lama, vamos fazer badalhoquice, que é para isto que isto serve. Subir, descer e saltar. Bem-vindos novamente ao mundo da Floresta Encantada. E o que é que vamos fazer? Vamos brincar um bocadinho em off-road com lama e folhas, porque eu também tenho direito de cair e de me partir todo. Esta trotinete tem bastante potência e eu acho que o grip dos pneus devia ser um bocadinho mais abrasivo, mais rugoso. Por isso vou tentar não me partir todo, porque tenho um bocado de medo que isto anda realmente muito. Uou, olha a madeira aqui no chão. Uou, 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 uou. Não, só tem boa suspensão, meu. Isto realmente a nível de suspensão, nada a dizer. É, está um bocado agressivo, está muita lama e este pneu precisava ser um bocadinho mais rugoso, mais piso. É, mas anda bem, fogo. Esqueçam lá isso. Ora bem, para terminar, vou passar aqui só no meio da sabana e a ver se não caio nestas folhas todas. Não, isto anda muito bem, cara. Isto é muito bem, mas acho que os pneus, ela foste toda. Acho que os pneus deveriam ser um bocadinho mais rugosos, pá. Tenho essa opinião. É. Que ela anda bem, meu, anda bem, tem força. Tem aqui um torque. Só que realmente precisava aqui de uma aderência melhor, que eu tenho medo de fazer estas curvas com esta. Tenho um bocado de medo. O suporte de trás, até a porreira, eu pensava que se fossem estes dois ferros que ia ser um bocadinho fraco, mas não. Oh. Cábel, sobe tudo, ó. Isto é fixe para um gajo se divertir aqui uma tarde. Isto ainda dá para muita bateria, muito tempo de utilização. Pá, que brutal. E tal, e o sistema de travagem? Posso-vos dizer que isto tem um sistema de travagem desenvolvido pela NASA. Se não foi pela NASA, foi alguém que já lá trabalhou. Ou então, se calhar, não interessa. Foi desenvolvido por alguém que tem um amigo, que conhece outro, que trabalhou na NASA. Travão da frente e de trás, mecânicos de 140 milímetros. E diz também a marca que isto tem um sistema de travagem e-brake. E o que é isto? É um sistema de auxílio à travagem e eletronicamente. Isto funciona. Neste modelo não sei, mas na que eu caí não funcionou, porque eu caí. O que é que vamos fazer? Logicamente vamos testar estes travões. Travão da frente, travão de trás e os dois em simultâneo. Ora bem, vamos começar já a testar o travão de trás. E é lá, bicho. Esta trava bem. Travão da frente. Também muito civilizado. E agora vamos testar os dois travões. Digo-vos já que isto tem grande, mas grande ponto positivo. Que é grande travagem, meu. Fogo, muito fixe mesmo. E o mais engraçado disto, que eu vou já vos mostrar a velocidade que isto dá, é a primeira e-scooter que me cai nas mãos, que tem 5 modos de ajuda. O primeiro modo vai aos 16 km por hora, o segundo modo aos 23 km por hora, terceiro modo 36 km por hora, o quarto modo 48 km por hora e o quinto modo 63 km por hora. Eu não sei se estas velocidades são reais ou não, porque falta ver o peso da pessoa que vai em cima. O que é que vamos fazer? Vamos testar, mas eu para testar as velocidades vou testar à noite para quê? Para vocês conseguirem ver bem aqui o visor. Por isso, neste dia meio ennevoado, iremos passar para as trevas
para a noite imensa. Vamos combater os demónios a tentar perceber que velocidade é que realmente isto dá. O que é que vou fazer aqui? Vou fazer com ela parada, vou tentar perceber a velocidade que isto dá, se dá alguma coisa de jeito. Ora bem, 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos ver se isto com o meu peso em cima se mantém a velocidade. Eu julgo que não, mas vamos tirar a teima. Ora, vamos lá testar a velocidade disto. 1, 9, 2 vai aos 15, 3 já vai nos 25, 33, 30, 41, eu tenho que olhar para a frente, eu vou dar um tralho de todo tamanho. Agora vamos lá ver agora. Vamos lá, top speed na quinta ajuda. Vamos lá, dá gás, dá gás. Vamos lá. 42, ok. Eu também peso quase 100 kg, está desculpado. O que é que temos aqui? Esta vem equipada com 2 cartões NFC para evitar qualquer tipo de roubo e depois o display que traz é esta coisa bonita e muito fácil de trabalhar. Aqui temos o modo 1, 2, 3, 4 e 5, não é? Aqui para diminuir, aqui para ligar e desligar as luzes, aqui a vela da corneta, que é espetacular, e aqui os botões para os piscas de um lado e para os piscas do outro. Eu até me esqueci há um bocadinho com entusiasmo de falar desta parte. Eu clicando aqui no botão ele muda trip e muda para o odómetro, a voltagem da bateria e aqui a nossa carga e aqui, claro, os quilómetros por hora. A nível de iluminação, o que é que temos? LED frontal, que eu vou experimentar agora andar com ele. Tem estas luzes laterais em laranja para assinalar a nossa presença. Atrás tem a luz de presença e a luz de stop e esta escuta tem piscas com sinal sonoro. Pisca para um lado, pisca para o outro, não sei se vocês conseguem ouvir. E tem também os piscas assinalados na frente de um lado e na frente do outro. Bem, bem bonita, meu, e a nível de luz parece-me porreira. E a presença também faz presença na frente. Quando eu carrego, à frente também acende. Olha que bestial. Agora vou experimentar rolar um bocadinho com ela para ver realmente a iluminação que ela tem. Vamos fazer aqui a subida brava, que eu já fiz o teste da subida, não precisava, mas contudo, vamos tentar outra vez. Vamos lá ver, ui. É impecável, mas até para aí 60%. Agora aqui, só para tirar a teima para vermos a iluminação. Estou a ver aí a travagem atrás, tá? E depois efetivamente vamos ver os piscas. Pisca para um lado, pisca para o outro. Tem boa luz, sim senhor. Oh, e ela engole tudo. Precisava aqui, é como eu vos dizia, precisava aqui de uns pneuzinhos com maior tração. Olha ela, a levantar o lodo todo. Oh, aí está. Pá, isto não preciso testar mais, meu. Tá. É assim, não é aquela luz que dá para ver para servir de farol, mas impecável. Mais um dia, mais um unboxing de uma E-Scooter e vamos ver como é que isto está acondicionado, o que é que traz dentro e se é fácil de montar ou não. Coisa boa! Uma caixa dentro de outra caixa. E agora sim, vamos fazer o unboxing. É como ela sai da caixa. Por acaso está bastante bem acondicionada. Eu queria vos dizer que isto realmente era difícil de montar, mas isso que é que temos? Temos o guarda-lamas de trás, livro de instruções e possivelmente garantia, carregador e as ferramentas. Guiador solto e manómetro solto, ou seja, 2 ou 3 parafusos e está resolvida. Esta tem uma coisa boa, dá para regular a altura do guiador, que é bom para pessoas altas. Já vi que tem aqui um gripe porreiro,
na plataforma toda. Muito, muito bom. 5 minutos foi o tempo que demorou a montar. 4 parafusos para o guarda-lamas de trás, 4 parafusos para prender o guiador, mais 2 de cada lado para o fixar e mais 2 para prender o display. Super fácil, já está montada. Vou pôr lá carregar para continuarmos os testes. E agora, para terminar, e as pessoas lindas e maravilhosas, e vocês devem estar a perguntar, isto dobra? Dobra, mas antes de vos falar da dobragem, vamos falar de uma coisa que para mim é realmente especial neste tipo de equipamento. Como eu sou alto, tenho 1,94 m, se o guiador não é ajustável, faz com que, quando nós vamos andar na trotinete, temos que ter uma posição um bocado de homem das cavernas. Por isso, ponto positivo, a possibilidade de subir e descer o guiador, e se ela dobra, logicamente que dobra, como todas as outras, senão isto não fazia sentido ser um transporte com este tipo de mobilidade se nós não conseguimos carregar em lado nenhum. Por isso, muito fácil, é só destravar aqui a patilha vermelha, clicar aqui nesta patilha de segurança e ela vai descer, vai travar e já a podem transportar. Para montar é exatamente a mesma coisa, só que o inverso. Carregar na patilha, ela solta e dar um pequeno esticão, tal. Não se esqueçam, porque senão vai-vos correr mal. Mesmo para terminar, cumpre a norma IP54 resistente a poeiras e salpicos. Por isso, não podem andar a fazer mergulho com ela. Tem também o selo CE, como não podia deixar de ser. Por isso, despeço-me com amor e carinho. Até para a semana. Não se esqueçam daquele beijo à prima que é o que eu vou fazer a seguir. Vou dar um beijinho à prima, mas vou aqui com grande estilo com esta mega trotinete. Não se esqueçam daquela cena espetacular que é fazer por ser felizes, porque eu vou-vos tentar ajudar a ser felizes, mas não vou saber concretizar até ao fim. Por isso, pessoas, até para a semana. Provavelmente voltarei com outra cena. Mandem-me uma caixa de dildos para eu fazer o review. E se vocês portarem bem, até os mostro como é que eles funcionam. Até logo! E bicho!